Olá, caríssimos, eu sou Rogério Costa, professor de matemática aqui do curso Ex-ENEM. Sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso de análise combinatória. E o tema da aula de hoje será permutações com elementos repetidos. Então, toca vinhetas e vamos à aula. Então vamos para a definição. O que seria permutação com elementos repetidos? Por ser permutação, é uma espécie de arranjo. Os elementos repetidos surgem dentro do próprio conjunto. Na permutação com repetição, eu tenho dentro do mesmo conjunto elementos idênticos. O que isso acarreta? Isso acarreta que, qualitativamente, na mudança de posição entre dois elementos idênticos, eu não teria uma formação diferente. E isso altera quantitativamente a equação da permutação. Em vez de nós termos apenas n fatorial, que seria uma permutação simples, nós passaremos a ter n fatorial dividido por a fatorial, b fatorial, c fatorial. O que seriam a, b e c? A quantidade de vezes que os elementos repetidos se repetem dentro do conjunto. Vamos tomar um exemplo para ficar bem claro o que a gente está comentando. Vou perguntar aqui quantos anagramas tem a palavra matemática. E eu vou grifar agora uma expressão que a gente vai começar a usar. Anagramas. O que é um anagrama? Anagrama nada mais é do que as possibilidades, as permutações de formações distintas que eu terei com letras que formam uma determinada palavra. Por exemplo, a palavra matemática. Se eu alterar a posição do primeiro M com o último A, eu tenho um anagrama. Eu não digo que eu tenho uma nova palavra. Então, o anagrama nada mais é do que uma permutação específica. Permutação entre letras que formam determinada palavra. Então, damos o nome de anagrama, ok? Então, quantos anagramas tem a palavra matemática? Seria basicamente dizer qual a permutação, qual a quantidade de possibilidades que eu teria para permutar as letras que formam a palavra matemática. Eu poderia muito bem perguntar quantas permutações possíveis ou total de possibilidades que eu teria para formar novas palavras, no caso não são novos anagramas, com as letras da palavra matemática. Só que, como são letras que formam uma nova expressão, eu não posso chamar isso de palavra porque não são palavras novas. Chamamos apenas de anagrama. Então, quantos anagramas eu teria da palavra matemática? Ora, quantas letras nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o meu total de letras que formam a palavra matemática, 10. Agora, quantos se repetem? Há elementos repetidos? Sim. Por exemplo, este M com este M aqui, se você mudar de posição, eu não tenho uma nova formação, eu não tenho um novo anagrama, ele continua sendo matemática. Então, eu tenho que eliminar esses elementos repetidos. Na prática, eu tenho que eliminar as possibilidades de mudanças que possam ocorrer entre esses elementos repetidos. De que forma eu vou fazer isso? Aplicando uma divisão de fatorial, na quantidade de vezes de elementos repetidos. O M, por exemplo, se repete duas vezes. Então, vou colocar aqui, o M, ele é um elemento que se repete duas vezes. Agora, se nós formos prestar atenção, nós temos o A. O A se repete 3 vezes. O A se repete 3 vezes. E eu tenho mais uma letrinha que se repete aí. Se nós formos prestar atenção, o T. O T se repete 2 vezes. O T se repete 2 vezes. Logo, se eu quero calcular o total de permutações dessas letras que formam a palavra matemática, seria n fatorial, 10 fatorial, dividido por... Quantas vezes o M se repete? 2. Então, dividido por 2 fatorial. Quantas vezes o A se repete? 3. Então, dividido por 3 fatorial. Quantas vezes o T se repete? 2, dividido por 2 fatorial. Esta, então, seria a quantidade de permutações possíveis que eu teria para formar com as letras que formam a palavra matemática.
Então, se perguntasse numa prova quantos anagramas tem a palavra matemática, a resposta seria 10 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 3 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Onde 10 é o total de letras, 2 é a quantidade de vezes que a letra M se repete, 3 é a quantidade de vezes que a letra A se repete, e 2 fatorial vem da quantidade de vezes que o T se repete. Ok? Ficou claro? Então vamos para um exemplo de prova. Em nosso primeiro exemplo, temos a seguinte questão. Uma criança ganhou 6 picolés de 3 sabores diferentes, baunilha, morango e chocolate, representados respectivamente pelas letras B, M e C. De segunda a sábado, a criança consome um único picolé por dia, formando uma sequência de consumo dos sabores. Observe estas sequências que correspondem a diferentes modos de consumo. Baunilha, baunilha, morango, chocolate, ou BMMCBC ou CMMBBC. Então eu tenho várias possibilidades de montar as formas distintas que eu posso escolher para saborear o meu picolé durante a semana. A pergunta é, qual o número total de modos distintos que eu posso consumir os picolés? Então, quantas possibilidades eu teria? Ora, os que eu tenho são 2 de baunilha, 2 de morango e 2 de chocolate, ok? Então, quando eu pergunto de quantas maneiras distintas eu posso escolher a forma como eu vou saborear o meu picolé durante a semana, eu estou dizendo de quantas formas distintas eu posso permutar essas letras B, M e C dentro dos dias da semana. Lembrando que eu tenho um total de 6 letras, então o meu N é 6. Ó, o meu N é 6, é o total de letras que eu tenho. Só que o B se repete 2 vezes, o M se repete 2 vezes e o C se repete 2 vezes. Então, o total de maneiras distintas, eu teria uma permutação de 6 elementos, só que o B se repete a baunilha 2 vezes, eu tenho 2 de baunilha, eu tenho 2 de morango, 2 fatorial, e eu tenho 2 de chocolate. Resolvendo a nossa questãozinha, eu teria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Rogério, por que você vai parar no 3? Porque um desses 2 fatorial, dos de baixo, eu vou cortar com o que vai surgir bem aqui, ó. Eu cortaria, correto? Fatorial de 2 é 2. Como o fatorial de 2 é 2, eu posso cortar 2 vezes 2, 4, com este 4. E a resposta, então, seria 6 vezes 5, 30, vezes 3, o total de possibilidades que eu teria seria de 90. Eu teria 90 maneiras de preparar a forma de escolher a distribuição dos meus picolés durante a semana. Então, eu teria 90 semanas distintas e cada uma delas eu teria uma formação diferente. Ok? Entendido? Vamos para o nosso exemplo número 2. O nosso exemplo número 2 é muito semelhante ao número 1. Diz assim, o professor Joel vai de sua casa para a escola de segunda a sexta, de ônibus ou de metrô. E em cada semana utiliza pelo menos uma vez cada um desses 2 transportes. Joel anota cada semana a ordem dos transportes que utilizou. Por exemplo, O-O-M-O-M. Significa que ele usou o ônibus na segunda, na terça e quinta e o metrô nos outros 2 dias, quarta e sexta. Qual o número de sequências diferentes que Joel pode utilizar os 2 transportes? Ele tem que utilizar os 2 transportes em uma mesma semana. De quantas formas ele pode utilizar os 2 transportes em uma mesma semana? Vamos para a solução. Irei resolver essa questão para vocês de 2 maneiras. Se eu fosse utilizar a equação da permutação com elementos repetidos, como seria a solução? Ora, se eu tenho que usar pelo menos um dos transportes na semana, eu teria 4 possibilidades possíveis. Ou eu iria 4 vezes de ônibus e uma de metrô,
ou 3 vezes de ônibus e 2 de metrô, ou 2 de ônibus e 3 de metrô, ou 1 vez de ônibus e 4 vezes de metrô. Seriam essas as possibilidades que eu teria, uma vez que eu não posso ir todos os dias de ônibus, nem posso ir todos os dias de metrô. Então, se eu fosse aplicar a equação da permutação simples, eu iria fazer 4 cálculos separados e somá-los, porque eu poderia ou ir de uma forma, ou de outra, ou da terceira, ou da quarta, e ou da ideia de soma. Vamos verificar como seria se eu fosse por esse caminho de solução. Ora, primeiro caso, eu poderia ir 4 de ônibus e 1 de metrô. De quantas formas distintas eu posso ir na semana 4 vezes de ônibus e 1 de metrô? Ora, eu tenho 5 elementos no total, então seriam 5 fatorial. Só que o ônibus se repete 4 vezes, então vou dividir por 4 fatorial, dividido por m, 1 fatorial, não precisa colocar, m é um só, ele não se repete. Resposta aqui, eu teria 5 maneiras. Só desmembrar, ficaria 5 fatorial vezes 4 fatorial e o 4 cortava com 4, ok? Então eu teria 5 maneiras de ir 4 vezes de ônibus e 1 de metrô. Se você prestar atenção, o caso 1 se assemelha ao caso 4. Quantas possibilidades eu teria para ir de 4 vezes de metrô e 1 de ônibus? O mesmo raciocínio, 5 fatorial sobre 4 fatorial, uma vez que o m se repete agora 4 vezes, e eu teria então aqui 5 possibilidades também de ir 4 vezes de metrô e 1 de ônibus. Agora me resta a segunda possibilidade. E se eu fosse 3 vezes de ônibus e 2 de metrô? 5 fatorial, que é o total de elementos. Só que o ônibus se repete 3 vezes, 3 fatorial, e o metrô 2 vezes. Se eu fosse desmembrar, ficaria 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, e o fatorial de 2 é 2 mesmo. O fatorial de 2 é 2. Cancela. Eu teria 5 vezes 4, 20. Dividido por 2, eu teria 10 maneiras de ir, sendo 3 de ônibus e 2 de metrô. Só que se você olhar o caso 2 se assemelha ao caso 3. No caso 3, eu teria 3 vezes de metrô e 2 de ônibus. Também seria 5 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial, também daria 10 maneiras. Então eu teria 5 maneiras de ir 4 de ônibus e de metrô, 5 maneiras de ir 4 de metrô e 1 de ônibus, e 10 maneiras de ir 3 de ônibus e 2 de metrô, ou 3 de metrô e 2 de ônibus, totalizando 5, 10, 20, 30 maneiras. Eu teria então 30 maneiras distintas de me deslocar saindo da minha casa até o meu objetivo, utilizando metrô ou ônibus, sendo um deles pelo menos na semana, ok? Agora eu vou mostrar esta solução muito mais rápida se eu fosse aplicar o princípio fundamental da contagem. Vamos lá. Agora eu vou apresentar uma solução nova para essa questão, aplicando o princípio fundamental da contagem. E você vai verificar que se torna muito mais fácil a análise dela. Vamos lá. O que é que eu tenho na minha situação? O Joel, ele vai da casa dele para a escola, e ele pode pegar ou ônibus ou metrô. Ou seja, todos os dias da semana ele tem 2 possibilidades. Vamos supor que aqui seja segunda-feira, aqui seja uma segunda, vou colocar aqui o segunda, aqui seja terça, aqui seja a quarta, aqui seja a quinta e aqui seja a sexta. Então, cada dia na semana ele tem 2 possibilidades. Segunda, eu tenho 2 possibilidades de ir para a escola. Na terça, 2 possibilidades. Na quarta, 2 possibilidades. Na quinta, 2 e na sexta, 2. Totalizando, total de possibilidades distintas que ele pode ir para a escola, da casa dele para a escola durante a semana. 2 elevado à quinta, o que daria 32 possibilidades, ok? Dessas 32 possibilidades, eu vou aplicar a teoria da exclusão. O que é a teoria da exclusão? Em vez de calcular exatamente aquilo que eu quero, eu vou eliminar o que eu não quero. Então, quem é o meu total de possibilidades? Eu tenho 32 possibilidades de ir da minha casa para a escola. Só que dessas 32 possibilidades, exatamente, precisamente 2 eu não quero.
E o problema explica isso. O problema diz que ele tem que pegar pelo menos, uma vez cada um desses dois transportes. Ou seja, o problema, em seu comando, elimina duas possibilidades. Quais sejam? Ele não pode ir todos os dias de ônibus, nem pode ir todos os dias de metrô. Então, das 32 possibilidades que eu tenho, duas eu não quero. Eu não quero ir a possibilidade onde eu vou todos os dias de metrô, os 5M, M, e vou eliminar todas as possibilidades, e vou eliminar a possibilidade de todos os dias de ônibus, que seria os 5O, ok? Então, o que me sobraria seriam 32 possibilidades, eu elimino as duas que eu não quero, e eu teria um total de 30 maneiras de me deslocar de casa para a escola. Veja que a mesma questão, aplicando o princípio fundamental da contagem, se torna muito mais rápida e muito mais simples. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Então, vamos para o nosso terceiro e último exemplo da aula de hoje. Nós temos uma questão em que a banca utiliza os dois primeiros períodos do texto puramente qualitativos. É um texto longo em que, na prática, só o último período do parágrafo seria um período puramente quantitativo e matemático, da onde eu vou extrair dados. Mas vamos ler o texto todo para se inteirar do enredo da narrativa da questão. Maurício de Souza, criador de uma famosa revista com histórias em quadrinho, baseou a criação de seus personagens em amigos de infância e nos filhos, conferindo a cada um deles características distintivas e personalidades marcantes. Primeiro período longo, extremamente qualitativo, aonde ele só expressa a ideia da narrativa do que vem pela frente. A Turma da Mônica e todos os demais personagens criados pelo escritor estão aí, com um tipo de mensagem carinhosa, alegre, descontraída e até matemática, dirigida às crianças e aos adultos de todo o mundo. Mais uma vez, um segundo período também longo, o que tornou a questão extremamente extensa e os dois primeiros períodos pura enrolação, né? Extremamente qualitativo, simplesmente para inteirar o candidato dentro da narrativa. Agora sim, o último período é que vem uma informação quantitativa e a pergunta da prova. Se os personagens da história em quadrinhos acima, no caso abaixo, né, continuassem permutando, olha só aqui uma informação, se os personagens continuassem permutando as letras com o objetivo de formar todos os anagramas possíveis, eles obteriam mais. Ora, se você olhar o quadrinho, nós temos duas palavrinhas. Nós temos a palavra óculos, bem aqui, e nós temos a palavra loucos, bem aqui. Nós temos a palavra óculos e nós temos a palavra loucos. Vou até mudar de cor. Ou seja, eu tenho dois anagramas das mesmas letrinhas. São 6 letrinhas, o O, o C, o L, O e S, e ele formou dois anagramas. Coincidentemente, os dois anagramas são duas palavras conhecidas. Lembramos que nem todo anagrama forma uma palavra conhecida, e é até raro que isso aconteça. Nesse nosso caso, ele pegou as letras que formam a palavra óculos e formou também a palavra loucos. Olha só a pergunta que ele faz na prova e muito cuidado com a pegadinha que tem nela. E diz assim, ó: se os personagens da história em quadrinhos acima continuassem permutando, estou falando de permutação, as letras com o objetivo de formar todos os anagramas, apesar de ele falar assim, com o objetivo de formar todos os anagramas possíveis, olha a pergunta, ele está perguntando quantos eles obteriam mais. Veja bem, muitos candidatos iriam chegar aqui e calcular o total de anagramas. Vamos lá, qual o total de anagramas das letras que formam a palavra óculos ou das letras que formam a palavra loucos? São 6 letrinhas, então seria 6 fatorial. Total, 6 fatorial. Só que nós percebemos que o O se repete 2 vezes. Eu tenho O aqui e eu tenho o O aqui, portanto, eu vou então dividir pela quantidade de vezes
fatorial que o O se repete. Resposta, então, daria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. O 2 será cortado com o 2 fatorial de baixo. E o total de possibilidades seria 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 e provavelmente a banca, de maneira maliciosa, maldosa, né, que eu chamo de induzir candidato ao erro, coloca o 360 lá na alternativa B. E eu digo, e eu garanto a vocês que não foram poucos os candidatos que migraram para a alternativa B e erraram a questão da prova. Por quê? Mas, Rogério, está aqui o total de anagramas é 360. Verdade. Mas veja a pergunta. Veja a malícia que há na pergunta. A pergunta é: se esses personagens continuassem permutando, quantos anagramas a mais eles obteriam? A mais, além dos 2 que já foram descritos na história em quadrinhos, quantos mais? Ou seja, o total de anagramas é 360, só que nos quadrinhos já tem 2 anagramas. Ora, então quantos mais eles iriam fazer? Se o total é 360, então se já tem 2 nos quadrinhos, eles iriam formar mais 358. Esta era a grande pegadinha desta prova. Veja bem, o total de anagramas é 360, correto. Mas a pergunta da prova era, se eles continuassem permutando, quantos mais eles iriam formar? Ou seja, fora os 2 que já tem nos quadrinhos, quantos mais? Ora, se o total é 360 e já há 2 anagramas nos quadrinhos, então eles formariam mais 358. E com essa questão eu encerro a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e aguardo vocês no nosso 5º encontro e a nossa aula será já combinação. Um abraço e até o nosso próximo encontro.